De acordo com uma antiga narrativa indígena, quando as pessoas colocavam um mastro no chão para fazer seus ritos, ele marcava o centro do mundo. Mas de que centro estamos falando? O objetivo desse documentário é mostrar que a única narrativa que funciona não é a que nos venderam, mas que há outras histórias a serem contadas. Histórias que revelam um passado camuflado, um presente alternativo e futuros, no plural. É através do olhar que queremos nos reconectar com a Terra, com T minúsculo, que sustenta tudo. Mas é com a palavra que nós vamos chegar até lá. Ninguém considerou a diversidade, a riqueza de diversidade, de biodiversidade que o Brasil tinha e tem. E aí os planos que foram traçados baseados em outra realidade. Talvez uma realidade de uma diversidade, de uma biodiversidade muito menor. Eu tenho um plano. E o meu plano é reflorestar a minha cidade interna. Então, eu fiquei 10 anos morando na Amazônia direto, depois eu volto para São Paulo, para esse contexto cinza, para esse contexto... Eu não digo que é sem vida, eu acho que é uma vida diferente. Né? Por mais que às vezes a gente fale, putz, é uma cidade, é o concreto. Cadê a vida? Existe, né? De São Paulo a gente fala muito, existe amor em São Paulo, né? Eu acho que a gente nem sempre se move através de planos. Acho que um pouco a gente se move reagindo ao que acontece, né? Ou deveria reagir ao que acontece. Bem, agora eu acho que a gente até tem planos como sociedade, mas a gente não está reagindo à necessidade de mudar o plano. Bom, eu acho que historicamente as cidades elas foram construídas num processo civilizatório mais de desumanização, porque a gente tem essa ideia do indivíduo enquanto alguém que tem que produzir, alguém que tem que ser eficaz. Então as cidades elas começam a criar esse ambiente onde a gente está ali para servir um sistema. E nesse processo, o apagamento do indivíduo vai ficando escrachado. Não é fácil. Eu adoeci quando eu voltei, eu desmaiava no metrô quando eu voltei, pensando que eu estava numa vida pulsante, né? Porque o verde, a Amazônia, as comunidades, os povos tradicionais, os povos indígenas, eles pulsam de outra forma. Né? O fluxo das águas pulsa de outra forma. Mas como reproduzir isso se eu não tenho isso numa capital? Se eu não tenho isso no concreto, se eu não tenho isso no cinza. As cidades ainda são os lugares onde as pessoas vivem e do mesmo jeito que tem nas cidades que muitos dos problemas relacionados também a mudanças climáticas, dos problemas sociais, eles se manifestam, mas é também nas cidades onde se criam as soluções para esses problemas. Então a cidade me parece, apesar de atualmente a gente viver vários colapsos dela, ela me parece muito uma arena muito interessante, muito concentrada, um enlatado social que a gente não vai encontrar em outros lugares, porque as pessoas estão muito perto. Então vejo que repensar a cidade como um local que concentra muitas pessoas, mas que está convergindo, conversa com as pessoas para o que elas precisam de fato, os direitos básicos, que foi redesenhada, remodelada para estar em equilíbrio com as suas dependências, o seu meio, é um primeiro passo para ter esse despertar. E me parece que
os movimentos que fazem mais sentido nisso é justamente essa resistência social coletiva, de organização social, que seja para a recuperação de um espaço abandonado para criar uma horta coletiva, ou da tomada de um espaço, de uma antiga fábrica para se ter um espaço cultural. Então, eu acho que esses movimentos são muito interessantes, eles têm uma certa força contemporânea. Nesse sentido, quando a gente fala que o modelo de cidade não funcionou, é que talvez a gente tenha a necessidade de pensar como as políticas públicas e as regras da cidade podem ser organizadas para que a convivência e esse modelo de cidade funcione, né? Então, você encontrar maneiras de fortalecer aquilo de inspirador que tem nas cidades, né? Quando a gente volta de novo a olhar para o Brasil, onde a gente tem uma riqueza enorme e ainda hoje a gente não sabe o que fazer com essa riqueza. Isso que tem que mudar, isso que precisa estar nos nossos planos. Eu acho que a nossa brasilidade ela é a solução para isso. Primeiro porque a gente vive nesse Brasil mega, né? Maior biodiversidade do planeta, extensão territorial gigante, uma diversidade étnica, cultural. O brasileiro é uma pessoa criativa, é uma pessoa inventiva. Do norte a sul, você tem diferentes climas, diferentes biomas, e as pessoas se adaptam. Então, a solução está em nós. Quando eu estava no meu doutorado, eu pesquisei como que a galera do semiárido, dos agricultores do semiárido do Brasil, lidavam com a seca, para falar sobre mudanças climáticas, porque a ideia era mostrar o que já tem de conhecimento na agricultura familiar para lidar com o que vai acontecer, e não cientistas dizerem como os agricultores familiares deveriam fazer. A gente já tem conhecimento, né? Tá? A gente olhar para dentro e enxergar o que está invisibilizado, porque a gente tem povos, tem culturas, tem jeitos de fazer que a gente simplesmente apagou, né? E a gente precisa colocar luz para essas pessoas, para essas economias, para esses novos modelos ocultos que já estamos fazendo. Vamos falar de energia, a gente tem muita abundância de biocombustível para usar em todos os sistemas de transporte, solar, conforto térmico com uso que a gente chama de soluções baseadas na natureza, que são as árvores, que são as bioconstruções, o uso de terra, o uso de uma arquitetura mais natural, usando a madeira. Na área da saúde também, né? A gente tem muito avanço em saúde com a medicina natural, com os bioativos da Amazônia. E a gente tem um péssimo costume de importar uma visão de fora, que não é nossa, que foi ou que é dita como nossa, de como fazer, se comportar, de como consumir, se vestir, de pensar. E isso fica tão pequeno perto dessas nossas várias brasilidades, né? Eu fico pensando que talvez até as brasilidades tenham sido construídas numa perspectiva da colonização. Porque o que é o Brasil, né? O Brasil é esse país diverso, com todas as nacionalidades. Se eu falar de São Paulo, eu tenho todas as nacionalidades, eu tenho todos os países dentro de uma capital, né? Então, eu acho que a gente foi, e eu acho que isso é natural do processo, a gente foi construindo uma brasilidade ainda muito direcionada pelo olhar do colonizador ou do invasor. Lembrei do Luiz Antônio Simas. Ele fala algo como que a brasilidade é o Brasil que não deu certo no sentido do que era o projeto de Brasil, mas é o que faz contraponto a esse Brasil que oprime, né? O Brasil para poucos, né?
E a brasilidade é o Brasil para todos, né? A brasilidade é o Brasil das ruas e das manifestações culturais e das formas de resistir, né? Dessa imensa maioria dos brasileiros que estão à margem desse projeto institucional que é o Brasil, né? Mas eu acho que a descolonização já é algo bastante potente, né? Eu acho que a gente romper com essa ideia de cidade como um espaço higienizado, que foi trazido, que foi imposto a várias cidades brasileiras. O desafio é fazer com que essas pessoas conversem entre elas, né? E que a gente não passe de um projeto plural a um projeto de gueto. Quando, por exemplo, a Ópera Guarani vai para o Teatro Municipal, você quer maior brasilidade do que o Ailton Krenak ser o produtor dessa Ópera Guarani? O Brasil é uma potência tão grande por si só, de se usar todos os nossos recursos conectando a natureza com as demandas das populações que estão nos centros urbanos, que a gente, às vezes, perde grandes oportunidades copiando coisas do mundo temperado, do Global Norte, que falam, né? Ao invés da gente ser mais autêntico com os recursos que a gente tem aqui, que são muito mais abundantes, muito mais deslumbrantes, bonitos, com uma ética, com uma arte, com design, com música, com toda essa sociobiodiversidade que é o Brasil. E eu acho que para os cenários que estão por vir, o conhecimento dessas populações é importante não só para transformar, para a gente para a gente mudar o que a gente vem fazendo de errado, mas também para a gente lidar com o que é inevitável que vai acontecer, né? Vão acontecer, é inevitável, a gente não tem como evitar as consequências que já estão em andamento, né? Então, quando a gente fala de adaptação, principalmente, eu penso que a brasilidade, os modos de vida e a criatividade, a alegria, mas também o prático ali da vida, a gente tem muito para aprender com essa diversidade que a gente tem. O pensamento urbano, eu acho que ele está ficando desconfortável, né? As pessoas estão cada vez mais desconfortáveis com o meio urbano, né? Ele não é acolhedor mais. Às vezes um terrorzinho seria bom. Trazer de uma forma mais escancarada. Tipo assim, vocês estão percebendo que isso está acontecendo realmente? Ou vocês acham que é brincadeira? Não acho que o pensamento urbano ele pode ser um dado assim, antes do iceberg, de a gente bater no iceberg. Eu acho que o acidente, o colapso, ele vai acontecer. Eu não acredito que a gente ainda vai conseguir virar essa proa a tempo. Também acho que, do tamanho que está a população mundial, se a gente não tivesse cidades, a gente estaria ainda numa situação mais complicada. Porque o fato, bem ou mal, ter todo mundo reunido num espaço encurta muitos circuitos, permite uma concentração muito maior. Que agora também está muito na moda, né, fazer terapia. Fazer terapia é ótimo, gente, mas é que é difundido de uma forma bem individualista. Eu vou fazer terapia para me curar das minhas dores e para obter o meu sucesso e para... Não é algo coletivo. Eu não acredito, eu curso psicologia, eu não acredito nessa linha de pensamento dentro da psicologia. Eu acredito que em uma psicologia que as pessoas elas sejam mais coletivas. Então, quando a gente analisa um sujeito e as dores desse sujeito, a gente tem que compreender todo um contexto, uma sociedade. E essa pessoa que está se curando, ela também tem que desenvolver a simpatia pelas pessoas que estão em volta. O maior desafio atual é a gente romper o individualismo que isola. Não o individualismo em si, mas criar essa nova dinâmica de comunidade. E isso, eu acho que a cidade ela tem muito mais chance de prosperar do que quando os indivíduos estão vivendo aí de maneira muito distante. Então, essa proximidade cria uma possibilidade de conexões
que cria uma força. Pensando na consciência individual dos indivíduos que estão na cidade ou das grandes populações, eu acho que é a arte que toca as pessoas. Mas eu não acho que a arte, que tocar se reflete em mudança de hábito imediatamente. A gente precisa de mudanças imediatas. Mas eu acho que a mudança de mentalidade é do setor público, né? E é um pouco do que a gente tenta fazer. Como que eu posso engajar o setor público? Como que eu posso engajar as grandes empresas? Como que eu posso engajar o setor empresarial? Como que eu posso engajar o agronegócio para eles terem um olhar mais humano, para eles terem um olhar mais descentralizado? Então, eu penso que para mudar a cidade ou grandes grupos, a gente precisa de determinações políticas que tragam isso como uma responsabilidade, como um dever público, né? Não como uma opção. Eu acho que a gente está num momento que a opção ela é um pouco problemática pelo tempo que a gente tem. Para mudar esse pensamento, a gente tem que começar a falar de forma mais simples, mais objetiva e direta. E não é porque as pessoas não se importam com isso, não se importam com o meio ambiente, com a floresta, com o meio rural, mas é que elas não têm acesso a isso de forma tão clara como a gente tem. A gente quer ensinar demais, sabe? Eu acho que a gente quer dar muita palestrinha, a gente quer mostrar que fez, a gente quer passar sempre pelo status. E é insuportável isso, é insuportável, né? A gente já cortou a cabeça dos reis justamente porque a gente não aguentava mais status. Chega! Voltando para esse pensamento, eu acho que a gente tem que aprender a falar de forma simples. Porque as coisas, elas podem ser complexas tecnicamente, mas no dia a dia, na conversa entre familiares, na conversa entre amigos, no dia a dia a gente fala sobre tudo e de forma muito simples. E por que a gente não consegue falar sobre meio ambiente, floresta, agricultura de forma simples? A gente coloca o techniquez dentro e aí ninguém entende. Então, assim, como que a gente se reconecta com essa origem? Para a gente reconectar o pensamento urbano com essa espinha dorsal que é a nossa origem, a gente tem que olhar para o que a gente tem aqui na nossa terra, né? Então, o Brasil é o país que tem mais de 300 etnias, mais de 270 línguas, cada povo vivendo nos seus territórios com uma forma de enxergar a vida, de estar na vida, de vivenciar completamente antagônica desse modelo que a gente elegeu como hegemônico na Terra, né, na vida. E eu acho que a gente tem que voltar para as nossas origens. Eu acho que a gente tem que se reconectar com essa essência, porque se a gente quer transformar o pensamento urbano, a primeira coisa é a gente transformar nós mesmos, como nós nos enxergamos aqui. Olhar para o passado não é tentar achar culpados, muito menos uma desculpa para continuar a vida do jeito que está, mas uma tentativa de evitar os mesmos erros para, quem sabe, encontrar uma solução. E talvez ela já esteja entre nós. No próximo episódio, vamos olhar para o presente e, para isso, vamos ouvir a floresta.